Fala pessoal, Guilherme Fife por aqui novamente. No vídeo de hoje falaremos sobre upgrade e downgrade de firmware. Bora lá para a tela. Então, se você tiver aí com guia de configuração rápida do DMOS, aqui nesse capítulo, atualização do software DMOS, você consegue acompanhar o que falaremos neste vídeo. Atualmente, o DMOS suporta as seguintes formas de atualizar o firmware: TFTP, SCP e HTTP. Vamos dar uma olhadinha no CLI do equipamento. Então, aqui na tela do equipamento, você irá utilizar o seguinte comando: request firmware. Aí você pode interrogar e ele irá exibir a continuação as opções do comando. Então você tem a opção de ADD e Activate. O ADD, que é a opção que iremos utilizar agora, fará a cópia do firmware de um servidor para dentro do equipamento. O Activate irá ativar esse firmware, né? Assim que a cópia for feita, ele vai ficar como inativo. O firmware ativo é o firmware que está sendo usado nesse momento. E para fazer a ativação, então, ele vai informar que será feito um reboot e aí irá ativar o firmware. Então vamos adicionar ADD. Se você interrogar novamente para ver a sintaxe do comando, né? Como eu copiei o link do meu arquivo, eu já tenho ele pronto aqui, eu vou só colar. Está fazendo essa atualização utilizando o HTTP. Assim que você der o Enter, ele exibe uma mensagem dizendo que a cópia do firmware irá levar alguns minutos. Vamos aguardar um pouco e daremos continuidade em seguida. Pronto, cópia de arquivo realizada. Agora você pode utilizar o comando show firmware e ele vai mostrar. Atualmente este equipamento está com a versão 8.6 ativa e a versão 9.4.2, que foi a que a gente realizou a cópia agora, está como inativa. Para ativar, você irá utilizar o comando request firmware activate. Quando você der o Enter, ele vai exibir uma mensagem informando que assim que você confirmar, o equipamento será reiniciado. Você deve digitar então yes e confirmar. Então agora é só aguardar, o equipamento irá reiniciar e fazer a atualização do firmware. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o downgrade de firmware. Tem duas questões aqui que precisam ser observadas. A primeira é a seguinte: o equipamento tem uma versão de firmware, você faz um upgrade para uma versão nova e depois de algum tempo você quer voltar para aquela versão anterior que você estava, certo? O que vai acontecer? Todas as configurações adicionadas nessa nova versão que foram salvas, quando você retornar para a versão anterior, elas serão perdidas. Tá? Isso acontece porque você pode estar salvando configurações que nessa versão nova de firmware não existiam disponíveis na versão anterior de firmware, tá certo? Então, no downgrade você irá perder as configurações salvas na versão mais nova. Agora, uma outra situação. Se você fizer o downgrade para uma versão de firmware que o equipamento não teve ainda, certo? Você vai colocar lá uma versão que você nunca utilizou, nunca teve uma configuração rodando nesse equipamento com aquela versão que você está colocando nesse momento, né? Uma versão anterior à versão que você está no momento. Nessa situação, o equipamento irá voltar com a configuração default. Ele irá zerar completamente a configuração, certo? Então tome muito cuidado nessas duas situações de downgrade. E sobre o procedimento de downgrade, ele é exatamente como o procedimento de upgrade. Você deverá fazer a cópia do firmware utilizando o comando de request firmware add, e para ativar o firmware você fará o request firmware activate. Bom, agora vamos falar sobre o upgrade de ONUs, certo? O upgrade da OLT funciona exatamente igual ao upgrade do switch que acabamos de demonstrar. Então vamos para o CLI ver a atualização da ONU. Para fazer a atualização da ONU, você também deverá copiar o arquivo para dentro do switch, no caso da OLT, para depois aplicar o firmware na ONU. Então você utilizará o mesmo comando, request firmware
Neste caso, como é da ONU, você deve adicionar o ONU aqui. Agora sim, ADD. E aí o caminho. Esse firmware aqui estaremos utilizando o TFTP para fazer a cópia do arquivo. TFTP, IP do equipamento, 102.24.255.102. E aqui, caso o seu firmware esteja na raiz do servidor de TFTP, você só adiciona o nome do arquivo. Se tiver em alguma pasta, você tem que botar o caminho. No caso, o meu arquivo está dentro de uma pasta, então eu vou copiar aqui o caminho. E agora o nome do arquivo. Então aqui a OLT fará a cópia do arquivo, iremos aguardar alguns instantes até que a cópia ocorra e depois faremos a ativação na ONU. A cópia do arquivo foi realizada, agora podemos enviar o arquivo para a ONU. E aqui utilizaremos o comando install. Quando eu interrogo, ele exibe os arquivos disponíveis, certo? Esses aqui são os arquivos que já foram copiados aqui para dentro do equipamento. E aqui eu tenho a opção de mandar para todas as ONUs dessa interface ou mandar para uma ONU específica. Então, por exemplo, se você tem diversas ONUs do mesmo modelo na mesma interface, você pode estar enviando, ao invés de enviar uma por uma, você pode enviar para todas. No caso, se forem muitas ONUs, o equipamento fará o envio em lotes de 8 em 8 para não sobrecarregar o sistema. No nosso caso aqui, enviaremos apenas para uma ONU específica. Feito isso, nós podemos acompanhar o upgrade do firmware através do comando de show ONUs. Show interface gpon ONU. Veja que a cópia, né, do arquivo está em progresso. Assim que for concluída, irá ser exibida a mensagem de que completou. Prontinho, atualização realizada com sucesso. Agora nós podemos verificar o firmware da ONU através do comando específico da ONU. Aqui a gente vê que o firmware foi atualizado, né? Ele está com os dois iguais na mesma posição porque eu já tinha realizado esse procedimento anteriormente, ela já estava atualizada e agora eu executei novamente para a demonstração do vídeo. Certo, pessoal? Bem, então no vídeo de hoje vimos como funciona o processo de upgrade, downgrade de firmware de switches e OLT e das ONUs. Fico por aqui e até o próximo vídeo.